Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona aula do curso de Desenvolvimento em PHP com Laravel e Vue.js. Eu sou Jefferson e nessa aula eu vou mostrar para vocês as estruturas de repetição na linguagem PHP. Bom, primeiro a gente vai começar com a estrutura for, que é basicamente a mesma coisa que o Java. Você abre o for colocando geralmente uma atribuição de um valor a uma variável. No PHP, você pode reparar que não é necessário definir o tipo. Ele já vai receber um zero aqui, então essa variável vai ser do tipo inteiro. O PHP vai entender isso. Depois você vai colocar uma condição e na terceira parte aqui da atribuição, você vai colocar uma ação, que geralmente serve para aumentar ou diminuir o valor dessa variável. E no meio, entre as chaves, vai ficar o código. Simples, da mesma forma que no Java. Mesma coisa. Bom, a gente vai ver também o for each, que eu creio que não tenha essa estrutura no Java, mas eu sei que tem no Python. Então, ela funciona da seguinte forma. Bom, para cada item de um array, ele vai fazer uma repetição e executar o código que está dentro das chaves. E essa estrutura ela pode ser escrita tanto com essa parte do index quanto sem a parte do index, beleza? Caso você queira fazer essa iteração e saber qual a posição de cada item, você coloca o index aqui, esse index, mas ele não é obrigatório. A gente vai ver também o while, que é diferente do for. Ela é uma estrutura de repetição que você escreve ela colocando uma condição. Não tem uma variável que vá controlar essa estrutura de repetição dentro dela, assim, na sua estrutura. Você pode criar essa variável do lado de fora, como eu estou fazendo aqui no exemplo, em que a variável chave recebe zero e a cada repetição do while, a chave vai adicionar, vai receber um valor a mais, no caso ele vai ser zero, depois ele vai passar a ser 1, depois 2, até que o valor da chave seja igual ao valor do tamanho de um string, no exemplo que a gente tá colocando, que eu estou colocando aqui do lado. Beleza? Então é preciso ter cuidado quando você for criar essa estrutura na condição que você vai utilizar para que não haja um loop. E também a gente tem o do while, que é o que? É quase a mesma coisa que o while. A diferença é que no while você primeiro coloca a condição e depois o código. No do while você primeiro coloca o código, depois a condição, certo? Ele vai executar o código para depois fazer a verificação da condição. E é necessário ter o mesmo cuidado da estrutura while, porque essa estrutura ela não tem uma variável que seja para fazer o seu controle. Então, vai depender da condição que você colocar. Beleza? Então, vamos partir para a parte prática. Bom, aqui a gente tem uma tarefinha. Crie um algoritmo que escreva em uma lista as letras de um string. Bom, nas últimas aulas, a gente aprendeu a fazer esse código aqui, onde a gente tem uma entrada que vai receber um string, que vai passar para a variável nome, e vai ser recebida aqui em cima nessa variável. Beleza? Então a gente vai trabalhar com essa variável aqui. A gente vai ter que fazer uma lista em que o algoritmo vai escrever as letras dessa string. Beleza? Então vamos fazer aqui. Primeiro a lista vai ser no HTML. Se vocês estiverem acompanhando as aulas de HTML também do meu amigo Tarcísio, vocês já devem saber como faz uma lista. Então, a gente vai abrir uma lista não ordenada e vamos fazer o seguinte. A gente já tem
o valor da variável aqui no nome. Então a gente vai colocar primeiro. Então a gente vai colocar aqui. Vamos abrir a estrutura PHP. E vamos colocar if is set get nome. Para quê? Para essa estrutura aqui somente ser executada caso o nome esteja definido, beleza? Se o nome estiver definido, então a gente vai colocar primeiro o for. Vamos escrever um for e vamos colocar aqui uma chave e recebe 0, em que essa chave ela tem que ser menor do que o tamanho da string. Como a gente sabe o tamanho de um string no PHP? A gente coloca strlen e aqui dentro passa a string. Beleza? E aqui a gente coloca chave mais. E aqui a gente abre chaves. Certo? A estrutura de repetição está feita. Agora a gente tem que colocar o item da lista, que vai ser a letra dessa string. Então a gente vai fechar o PHP aqui em cima. Vamos colocar aqui li, que é item da lista, caso list item. E aqui dentro a gente coloca outra estrutura PHP para a gente poder escrever essa letra. Então a gente coloca nome na posição chave. Mas se eu quiser saber o index, se eu quiser colocar o index também, a gente coloca aqui. A concatenação é feita por ponto, tá? Então a gente coloca chave, traço e o nome. Beleza. Agora a gente precisa abrir aqui para que tenha essas chaves aqui dentro do código PHP, beleza? Eu preciso ter essas chaves. Então, tá feito. Agora a gente vem aqui no teste. A gente precisa colocar um texto. Pronto. 0, 1, 2, 3, 4. Teste funcionando. Se eu testar outro nome aqui, funcionando também. Beleza. Para ficar mais organizadinho, eu vou botar aqui em cima. Listão for. Pronto. Para a gente se orientar melhor. Beleza. É assim que se faz utilizando o for. E se agora eu quiser utilizar o for each? Então, vamos colocar aqui. Lista 2. For each. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar uma lista não ordenada. Dentro dessa lista não ordenada, a gente vai colocar a estrutura PHP, a tag PHP. Aqui. E o próximo. Pronto. Se existir na super global get uma variável chamada nome, a gente vai escrever um for each para cada elemento dessa variável. Como a gente faz a iteração em uma string no PHP? A gente vai colocar str split e a string, que é nome. As letra. Cada letra dessa string vai virar uma posição em um array. Essa string vai se transformar num array. E cada letra vai passar para essa variável letra. Então a gente vai fechar aqui de novo o PHP. Vamos colocar
list item. Vamos abrir o PHP aqui dentro do list item e escrever echo letra. E a iteração da posição dessa letra no array, a gente pode fazer assim: index letra. Então a gente coloca aqui index ponto letra. E aqui a gente abre o PHP de novo. Para ficar mais fácil de entender, a gente coloca para cá, beleza? Eu estou abrindo o PHP aqui, nessa parte, e fechando aqui embaixo, para poder pegar esses colchetes aqui, porque sem isso, essas estruturas aqui, o if e o for each, iam ficar abertos, ia dar erro, ia ficar dando erro, beleza? Então tem que ter as chaves. Então, bora testar. Aqui, besta 2, for each, Dante, deu a mesma coisa. Só botar aqui, teste, deu a mesma coisa. Então, tá tudo certo. E se agora eu quiser testar com o while, a estrutura while? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, lista 3, while, lista não ordenada, e aqui a gente vai colocar de novo a mesma coisa. Estrutura PHP se e set underline get nome, caso exista o nome, a gente vai colocar um while, mas antes do while a gente precisa colocar uma variável que vai ser usada para parar esse while. Então a gente vai dar o nome de chave, que vai corresponder à posição da letra, da string, e aqui a gente coloca o while. While chave for menor do que strlen nome, beleza? A gente fecha o PHP aqui em cima, passa o item da lista, item, coloca echo. Opa, antes de colocar o echo, a gente precisa abrir o PHP. Aqui. E aqui dentro a gente coloca chave, ponto, aspas duplas, ponto, nome na posição, chave. E aqui a gente abre o PHP de novo. E agora a gente testa. Espera aí, tá vendo? Ok. Agora a gente coloca aqui embaixo o acréscimo da chave. Beleza? E agora a gente testa. Aqui, lista 3, while. Beleza? Não pode esquecer isso aqui, tá? Então, é assim que se faz utilizando o while. E se agora eu quiser utilizar o do while? Então a gente vai colocar aqui P, lista 4, do while. While, lista não ordenada. E aqui a gente abre a tag PHP, coloca a mesma coisa. If e set get nome, chave recebe 0, que vai ser a variável que a gente vai utilizar para fazer a parada do laço. Do, aqui embaixo que a gente coloca while chave for menor que strlen
nome. E aqui a gente coloca ponto e vírgula. Aí aqui dentro a gente pode fechar a tag PHP e colocar aqui o list item, abrir de novo a tag PHP dentro da tag list item e colocar echo chave ponto traço ponto nome da posição chave. E aqui no final a gente abre o PHP de novo para pegar o final do código. Espera aí, faltou escrever o acréscimo da chave. Então, chave mais. Agora a gente testa de novo. E aqui embaixo, lista 4 do while. Só mudar aqui, teste. Então, tudo certo. E é isso. É assim que se usam estruturas de repetição no PHP. Obrigado, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E até a próxima aula.